Chegamos no nosso ponto 2, relações sociais e relações jurídicas. Imagine que cai na sua prova, relações sociais e relações jurídicas, de 7. É um negócio perigoso, né? Preocupante. É muita coisa para falar. Lógico que o examinador tem uma espécie de um roteiro, ele sabe o que é mais dito e desenvolvido em relação a esses temas. E aí é importante você estar atento a isso. Não se desespere, vamos aqui ao quadro. Relações sociais e relações jurídicas. Quando a gente pensa em relações sociais, a gente pensa em sociologia, relações jurídicas, a gente pensa em direito. Então, na verdade, é o seguinte. Primeiramente, a gente tem que saber um pouco de sociologia e depois saber se o direito pode ser objeto de estudo pela sociologia. E a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte, depois disso. A sociologia passa por um problema sério das relações das ciências humanas, que é a imprecisão do seu objeto. Né? Costuma-se dizer que, sob um aspecto amplo, a sociologia consiste numa ciência social que tem por objeto o estudo das relações humanas, ou seja, do comportamento do ser humano em relação aos seus pares. A psicologia, a gente já gravou algumas aulas de psicologia, a psicologia tem por objeto o estudo dos fenômenos psíquicos e dos comportamentos daí derivados. A sociologia é externa, a psicologia foca nos aspectos internos, a sociologia é externa. A sociologia quer saber das relações humanas, do comportamento humano intersubjetivo. A psicologia tenta isolar o ser humano e pensar nos seus conflitos internos, dentro da sua mente, dos fenômenos que existem dentro da sua cabeça, do id, do ego, do superego, etc., do seu inconsciente. Veja, coisas que são muito particulares e individuais. A sociologia é gregária por natureza, é intersubjetiva. Qual é o objeto da sociologia? Relações humanas. Mas sempre foi assim, isso é um aspecto amplo. O pai da sociologia jurídica é Durkheim. E outro grande autor é Max Weber, da sociologia jurídica também. Esses dois autores, Durkheim e Weber, são uma referência muito grande no estudo da sociologia jurídica. Você precisa saber o que eles pensam. Se for cair algum autor na prova de sociologia, vai ser eles. Se for cair alguma cobrança de um conceito, vai ser deles. E se você puder citar alguém, cite eles. Certo? Vamos lá. Durkheim, ele dizia o seguinte, que o objeto da sociologia seriam os fatos sociais estruturais. Quaisquer que sejam as suas origens, religiosa, jurídica, artística, etc., os fatos sociais e estruturais seriam os elementos e instituições externas aos indivíduos capazes de determinar suas ações. Então, as instituições e estruturas externas aos indivíduos capazes de afetar o seu comportamento seriam o objeto da sociologia. Por isso que o direito pode ser objeto da sociologia. A gente já adianta isso. Durkheim diz que o direito é um fato social. E ele muda o comportamento das pessoas. Então o direito pode ser objeto da sociologia, e daí surge a sociologia jurídica. Grave isso, direito e falta social para Durkheim, por isso daí surge a sociologia jurídica. Porque Durkheim, ele crê que a sociologia lida com os fatos sociais, as instituições e estruturas externas aos indivíduos capazes de determinar, de modificar, de influenciar suas ações. Max Weber, ele acha que o direito a sociologia tem por objeto a ação social. Então veja, Durkheim, ele foca em instituições estruturantes externas, elementos como a família, a religião, o direito, etc. Weber, ele foca nas ações individuais, as ações sociais. E aqui eu coloco uma citação bibliográfica aqui. Deixa eu apagar. Coloco o seguinte, a ação social toma o significado de uma ação que, quanto ao sentido visado pelo indivíduo, tem como referência o comportamento de outros, orientando-se por estes e seu curso. Como assim? A ação social é objeto da sociologia, no sentido de que é uma ação que tem fins específicos
que o indivíduo toma e torna-se referência para o comportamento de outras pessoas. As ações das pessoas são referência para o comportamento de outras pessoas. Então, veja, a Durkheim concebe a sociologia como algo que estuda, uma ciência humana que estuda os fatos sociais estruturais. Weber entende que a sociologia deve estudar as ações sociais. E aí ele faz a seguinte divisão: a ação social referente a fins. É um raciocínio que estabelece determinados objetivos, o que leva alguém a agir de acordo com determinados fins. Por exemplo, um consumidor adquire um produto eletrônico levando em consideração sua utilidade. Você compra um computador porque ele vai te ajudar no seu trabalho. Essa é uma ação social que tem centrada nos fins, na finalidade dessa ação, especificamente na finalidade dessa ação. Mas você pode também ter uma ação social referente a valores, e aqui tem um componente axiológico, valorativo. O consumidor adquire um produto eletrônico em razão da sua marca. Você valoriza mais uma marca, né? Você pode valorizar mais a utilidade, mas você pode valorizar mais uma marca, porque você confia mais nela, é um valor que você deposita, a confiança. 3. Ação social de modo afetivo, né? Então tem um componente de ordem emocional. Então o consumidor adquire um produto eletrônico que mais lhe agrada, um produto eletrônico que lembra a sua infância. Você compra um Atari porque isso lembra a sua infância. Essa é a classificação das ações sociais de Weber. Ação social tradicional é determinada por hábitos, costumes, enfim, pela tradição. Exemplo, o consumidor adquire um determinado produto eletrônico por ser a marca mais usada em sua família. Ou o indivíduo pratica um determinado delito por se tratar de uma conduta desviante comum em seu meio social, comprar CD pirata, etc. A ação social de modo afetivo também pode... Isso aqui pode influenciar, por exemplo, pode servir para conceituar o comportamento de consumidores, como eu coloquei nos exemplos aqui, mas pode também servir para explicar o comportamento de um criminoso, por exemplo. Ação social referente a fins. Alguém mata uma pessoa para encobrir um crime anterior, ou mata porque quer uma pensão, ou mata porque quer herança, etc. Mata porque tem algum fator afetivo, sob violência, emoção ou paixão. Mata porque, ou comete um outro crime porque isso é algo tradicional no seu seio, esse comportamento desviante no seu seio social é comum, certo? Isso essas são as divisões da ação social que Weber concebe. Então, para Weber, a sociologia tem por objeto as ações sociais, e ele faz essa classificação. E aí é importante pensar o seguinte: tanto Durkheim como Weber concebem o direito como um possível objeto da sociologia, e aí é criada a sociologia jurídica. E a concepção de Durkheim é a mais famosa. Durkheim, como a gente falou, ele pensa que a sociologia tem por objeto os fatos sociais e estruturais. Aí ele fala: o direito é um fato social. Se o direito é um fato social, ele pode ser objeto da sociologia jurídica. Weber também fala: olha, a ação social também leva em consideração fatores jurídicos. Então, o direito pode ser objeto da sociologia porque o direito também é um fator que influencia as ações sociais. E aí temos sociologia jurídica, é um ramo da sociologia geral que tem por objeto o estudo do direito como um fato social, investigando a interação entre os indivíduos sob normas jurídicas, certo? Então, direito como fato social, investigando o comportamento dos indivíduos regrados por normas jurídicas, certo? Esse era o nosso primeiro ponto, relações sociais e relações jurídicas, ou melhor, nosso ponto 2, na verdade, relações sociais e relações jurídicas. E isso é inicialmente o que teríamos para dizer aqui. Lembrem, Max Weber e Durkheim, Emile Durkheim, são os autores de referência. Gravem as contribuições deles sobre esse tema, ok? Vamos fazer um intervalo aqui e voltaremos na próxima aula. Até daqui a pouco.